Boa tarde a todos. Venho aqui, junto de meus colegas, apresentar uma pesquisa etnográfica com foco na perspectiva educacional dos adolescentes antes e durante a pandemia. Os componentes do grupo são Luísa, Paloma, Maressa, Matheus, Nívia, Valdilaine e Yasmin. A adolescência, tal como a entendemos na sociedade contemporânea, é fruto de uma construção histórico-social e não podem ser vistas de forma homogênea. As experiências da adolescência são múltiplas, condicionadas por inúmeros fatores e pertencimentos quanto à classe social, identidade étnico-racial, sexo, origem espacial, entre outros. Frente a essa diversidade, propõe-se uma breve aproximação ao universo da adolescência, com inspiração em instrumentos teórico-conceituais da pesquisa etnográfica, em um exercício de olhar, escutar e registrar as inúmeras maneiras de ser adolescente na contemporaneidade. Realizamos uma pesquisa etnográfica, onde a mesma foi dividida em duas etapas. Criamos um arquivo através do Google Forms, que trouxe a perspectiva educacional de alguns adolescentes entrevistados. A primeira etapa se deu em um mapeamento das características demográficas dos participantes, onde constatamos as características físicas e domiciliares dos entrevistados. A segunda etapa consistiu em uma série de perguntas sobre suas relações atuais com a educação antes e durante a pandemia da Covid-19, além de suas perspectivas para o futuro. Bom, aqui temos um perfil geral dos entrevistados. Foram entrevistadas 22 pessoas no total, sendo 13 pessoas do sexo feminino, 8 pessoas do sexo masculino e uma pessoa de gênero fluido. Apenas um dos entrevistados possui algum tipo de deficiência, e todos os entrevistados eles estão em idades entre 12 e 18 anos e são residentes de zonas urbanas e zonas rurais. Quase 60% dos candidatos entrevistados foram do sexo feminino, cerca de 36% do sexo masculino e menos de 5% declararam ter o gênero fluido. Como mostra o gráfico, o laranja representa 59,1% do sexo feminino, o azul 36,4% do sexo masculino e o amarelo representa o gênero fluido. Agora, referente à idade dos participantes, nós tivemos 6 entrevistados, equivalentes a 27,2%, com idades entre 12 e 14 anos, e 16 entrevistados, o que equivale a 72,7%, com idades entre 15 e 18 anos. O gráfico abaixo mostra exatamente a relação das idades com a quantidade de entrevistados. Já com relação ao tipo de moradia, 6 entrevistados disseram que moram em apartamentos e 16 dos entrevistados que moram em casas. Já em questão com o tipo de zona, 3 entrevistados, o equivalente a 59%, responderam que vivem em uma zona urbana e apenas 3 deles, equivalente a 13,6%, relataram viver na zona rural. 20 dos entrevistados, o mesmo que 90,9%, são do estado de Minas Gerais, e apenas 2 entrevistados, 9%, são de outros estados, como Sergipe e Mato Grosso do Sul. Nós temos 6 alunos da cidade de Belo Horizonte, 4 alunos da cidade de Contagem, 2 alunos da cidade de Betim, 3 alunos de Esmeraldas e 7 alunos de outras cidades. Agora, vamos apresentar a segunda etapa da pesquisa, que é exatamente a resposta dos entrevistados em relação às questões abertas. Então, iniciemos a primeira pergunta. Quais eram as suas dificuldades na escola antes da pandemia? Sempre fui bem na escola. Ashley Maciel, aluna do 2º ano do ensino médio. Nenhuma. Rafaela Martins, aluna do 8º ano do ensino fundamental. Matérias como Química e Física. Sofia Lara Rocha Andrade, aluna do 1º ano do ensino médio. Não tinha dificuldades com relação à escola, apenas com algumas matérias, o que é normal de todo estudante.
Tiago, aluno do 3º ano do ensino médio. Antes da pandemia, 7 alunos relataram ter problemas com matérias específicas, matemática, história, física. 4 alunos relataram não ter nenhum tipo de dificuldade na escola antes da pandemia. Apenas um aluno relatou dificuldade em relação ao sistema educacional antes da pandemia. Apenas um aluno relatou dificuldade de concentração. A segunda pergunta foi: caso esteja estudando, quais são as suas dificuldades na escola durante a pandemia? Tenho dificuldades em quase todas as matérias. Não consigo me concentrar. As aulas têm sido muito vagas. Ashley Maciel, aluna do 2º ano do ensino médio. As péssimas condições de aulas. Esther Souza Martins, atualmente estudando para o vestibular. Entender certas matérias sem o auxílio pessoalmente dos professores. Gabriela Andrade Otero, aluna do 8º ano do ensino fundamental. No início, era a dificuldade 1000 vezes maior de me concentrar e entender a matéria. Mas agora eu nem presto atenção mais, porque eu estava surtando. Tive que começar a fazer terapia e agora eu nem estou assistindo às aulas. Só faço as coisas que valem ponto para passar de ano e estou indo super bem em relação à minha saúde mental. Eu fico das 7 às 18 vendo aula e cansa muito mais do que pessoalmente. Dá dor de cabeça, dor nos ombros, além de que eu fico mais umas 2 horas no computador, fazendo as atividades que valem ponto e os projetos. Eduarda Gomes Camilo, 16 anos. Aluna do 2º ano do ensino médio, que reside em zona rural. A dificuldade de concentração apareceu no relato de 9 alunos. A qualidade, acesso e metodologia das aulas remotas também apareceu em 7 respostas. O excesso de atividades também foi relatado por 4 alunos. Questões relacionadas à saúde mental e física, dor de cabeça, dor nas costas e principalmente problemas de visão, apareceu no relato de 4 alunos. A pergunta de número 3 foi: quais eram as suas expectativas em relação ao seu futuro como estudante na faculdade, universidade? Minha expectativa ainda é a mesma e creio que nunca irá mudar. Vou ser médica. Ashley Maciel, aluna do 2º ano do ensino médio. Minhas expectativas eram ser uma estudante muito esforçada e dedicada, com mais facilidade para aprender. Júlia das Graças de Jesus, aluna do 7º ano do ensino fundamental. Expectativa de conseguir administrar meu tempo, de conseguir absorver tudo o que é passado em sala, me preparar para provas de concurso. Sofia Borges Alvernaz Carvalho, aluna do 2º ano do ensino médio. Na sequência, fizemos a 4ª pergunta. Quais são as suas expectativas em relação ao seu futuro como estudante universitário durante a pandemia? Vai ser mais complicado, diz Cecília Costa e Souza, aluna do 7º ano do ensino fundamental. Tô com medo de reprovar novamente, diz Esther Souza Martins, atualmente estudando para o vestibular. Consegui fazer todas as atividades acumuladas e tentar ao máximo aprender o que for possível, diz Júlia das Graças de Jesus, aluna do 7º ano do ensino fundamental. Sinceramente, não espero muito durante a pandemia, diz João Vitor dos Santos Silva, que atualmente é aluno do 1º ano do ensino médio. Antes da pandemia, 50% dos alunos entrevistados relataram ter expectativas de entrar na faculdade. 68,1% possuíam perspectivas positivas para esse ano. Durante a pandemia, 22,7% relataram continuar com as mesmas expectativas e outros 36,3% disseram não ter boas expectativas para este ano. Na 5ª questão, perguntamos o seguinte: caso esteja estudando, qual tipo de perfis de estudante você se identifica? Exemplo, dedicado, mediano, crítico, atento, preguiçoso. E pedimos para os alunos justificarem. Esforçado. Eu dou o meu máximo, diz Daniel Gomes de Almeida Júnior, aluno do 1º ano do ensino médio. Atualmente crítico, pois não consigo estudar mesmo tentando, diz Eduardo Henrique, aluno do 2º ano do ensino médio.
Mediano. Era muito melhor em sala. Agora já nem consigo dar a minha opinião mais. De Sofia Borges Alvernaz Carvalho, aluna do 2º ano do ensino médio. 40,9% dos alunos responderam ter desempenho mediano. 18,1% responderam ter um bom desempenho. 27,2% responderam ter baixo desempenho. Na sexta e última questão, a pergunta foi a seguinte: na sua opinião, qual é a importância da educação para a sociedade? Importantíssima, mas uma educação de qualidade, podendo contar também matérias como educação financeira, educação emocional e etc. A escola tenta preparar os estudantes para uma sociedade quadrada, ensinando que é errado pensar diferente, colocando a faculdade como o auge do sucesso, quando não é. As escolas, no geral, deveriam ensinar os estudantes a serem ambiciosos quanto ao futuro e fazê-los ir atrás disso. Minha expectativa não mudou. Pretendo seguir o direito. Acredito que muitas portas se abrem em relação à educação. Lucerita Santos de Andrade, 17 anos. Aluna do 3º ano do ensino médio que reside em Sergipe. Eu ainda não sei o que quero fazer ou cursar. A educação é muito importante, ainda mais na sociedade em que estamos vivendo hoje, pois com a educação conseguimos uma renda melhor, além do desenvolvimento econômico e social. Disse Viviane, 13 anos, aluna do 8º ano do ensino fundamental, residente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na opinião dos alunos, a educação é sim importante para a sociedade. Nenhum aluno respondeu que não considera a educação importante. E dentre as respostas foram recorrentes expressões como importante, necessária, base, futuro melhor e mudar a sociedade. Ao fim desse trabalho, podemos concluir que a pesquisa feita a respeito da perspectiva educacional dos adolescentes antes e durante a pandemia foi esclarecedora a respeito de alguns aspectos relacionados ao comportamento dos alunos diante das aulas, sendo elas presenciais ou virtuais. O quadro se repete. Há uma grande dificuldade por parte dos alunos de se atentarem às aulas e de se envolverem propriamente com as atividades escolares. Assim, o ensino tem sido dissociado de algo bom e produtivo para algo que exige demais e acaba não recebendo os resultados esperados. A educação para muitos é a base da sociedade. Porém, como essa base pode ser estabelecida se o desinteresse dos alunos só aumenta? Qual é a qualidade dessa educação oferecida para os jovens? Dessa forma, a pesquisa foi um caminho de chegar à lucidez da forma como os alunos têm lidado com a educação antes e depois da pandemia. Podemos perceber que existe uma certa dificuldade em prestar atenção nas aulas nesse contexto atual. Além disso, podemos notar um certo descaso, por N motivos, com o sistema remoto adotado no período de pandemia. Um exemplo disso é a afirmação feita por uma das entrevistadas, em que ela diz fazer somente as atividades avaliadas com o intuito apenas de passar de ano. Apesar desse descaso cultural com a educação, é relevante levar em consideração que a pandemia trouxe uma fragilidade emocional em muitos jovens, nas pessoas em geral, mas nos jovens que têm que lidar com a tecnologia para assistir às aulas o dia todo, e muitos se sentiram fragilizados emocionalmente ou desenvolveram alguns graus de depressão. Tendo isso em vista, podemos concluir que existe um grande agravante pela pandemia. Porém, podemos perceber também
que existe uma influência histórico-cultural associada ao descaso pela educação. Sendo assim, a pesquisa nos possibilitou enxergar a importância do estudo etnográfico na escola, pois permitiu que tivéssemos um olhar sensível sobre as relações humanas e soubéssemos olhar para as diferentes facetas de um sistema escolar, possibilitando a superação da visão simplista sobre a educação em apontar soluções sem fundamentos para a escola.